Fala, galera, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Estamos iniciando mais um Sabe Demais Podcast, um lugar onde temos falado semana após semana que estamos aqui para tentar inspirar pessoas, negócios a saírem do papel, pessoas a decolarem em suas carreiras, seja de qualquer forma que elas estiverem almejando. E para isso nós temos buscado trazer convidados, pessoas especiais que possam ter boas histórias e algo muito interessante para contar para todos nós. Hoje não vai ser diferente, nós estamos aqui com um convidado muito especial, um cara aí que tem feito a diferença, muitos de vocês já devem conhecer, né? E hoje nós vamos bater um papo muito legal. Antes, vou pedir novamente, todos os dias eu vou pedir isso, para que se você não se inscreveu no canal, se inscreva, dá um like nesse vídeo, manda uma mensagem, deixa um comentário, ativa o sininho, porque tudo isso ajuda na divulgação do próprio material, do próprio vídeo, para que essa história chegue para mais pessoas. Então vamos lá, queria apresentar aqui o meu amigo Pedro Salomão, um cara aqui de Presidente Prudente mesmo, que tem feito a diferença através da música, da arte. E aí, Pedrão, fala para nós aí. Tudo bem? Prazerzaço estar aqui. Obrigado pelo convite, Daniel. Putz, Tamo legal junto, demais cara. estar aqui no Sabe Demais. Sou o Pedro Salomão. Para quem ainda não me conhece, eu tenho 27 anos. Sou aqui de Presidente Prudente. Sou cantor, escritor e ex-palhaço de hospital. Assim, Ex-palhaço de hospital? Como que isso acontece, um ex-palhaço? Porque palhaço é palhaço para sempre. Total. É uma história que eu acho bonita, tem um ponto mais trágico, mas eu me encontrei na arte, na verdade, como palhaço de hospital, assim. Certo. Hoje eu trabalho como escritor de profissão, né, cantor, fazendo shows, publicando livros e tal. Mas eu me encontrei na arte pela primeira vez, assim, durante a adolescência. Eu tinha acho que 16 ou 17 anos, e aí tinha um grupo de palhaços da igreja. E eu me interessei e, cara, foi arrebatador, assim. A primeira vez que eu me maquiei de palhaço, que eu participei daqueles jogos de improviso, eu me encontrei de uma forma, assim, sabe, que me arrebatou. Eu falei, cara, é isso que minha alma estava buscando esse tempo todo, é isso que faltava. Foi quando eu experimentei a arte, assim. E aí, quando eu fui para o hospital pela primeira vez e pude usar a arte como ferramenta para me comunicar, para me conectar, para humanizar pessoas, nossa, aí foi assim a cereja do bolo. Eu falei, é para isso que eu nasci, é isso que eu vou fazer o resto da minha vida, assim. E aí a arte me abraçou. Que top, cara. A verdade, então, a sua história, né, ela começa, né, na arte através de um trabalho, vamos dizer assim, até evangelístico, era? Sim, era. Ele tinha esse cunho evangelístico, um trabalho artístico que leva à humanização, mas que a gente levava também a palavra de Deus, assim, né? Tinha esse viés missionário. Certo. E aí você tinha uma equipe que frequentava hospitais semanalmente? Isso, era a Operação Alegria, da Igreja Presbiteriana Independente Central, e foi lá onde a arte começou assim, a germinar em mim. E aí eu montei um grupo de uma companhia de teatro chamada Trio de Dois, que era eu, Pedro Brambila, que hoje é professor de Direito na Toledo, e o Caio Chiru. E com essa companhia a gente viajou dando oficinas para capacitar outros grupos em outras cidades, a gente se apresentava e fazia o trabalho nos hospitais, e enfim. Eu tinha um trabalho também de professor, eu dava aula de teatro na PAI, na assistência social. E sempre teve um viés assim, humanitário, né? A arte sempre como uma ferramenta de levar uma mensagem, de potencializar expressões, identidades, fortalecer a autoestima e tal. E aí eu achava que, eu vou ser palhaço para sempre. Era só isso, nem tinha poesia, música, nada. Eu queria ser palhaço pro resto da minha vida, assim. Estudava, nossa, eu adorava aquilo. Só que aí em 2014, o Caio Chiru, que era um dos integrantes do Trio de Dois, ele faleceu em um acidente de carro. E ele era muito meu amigo, assim. Aí foi um luto devastador. Parceiraço. E um cara mais velho, né? Ele tinha 27, acho, 26, e eu tinha uns 21.
Então, como ele era bem era mais um velho mentor, que eu, assim. um mentor na arte, um mentor profissional. Quando eu tinha dúvidas filosóficas da faculdade, ele sentava comigo, a gente debatia, até paquerar, sabe, as meninas. O mentor, o amigo mais velho, assim, Sim, sabe? sim, o cara tava ali ele era te auxiliar. sensacional, tava pra tudo. Antes desse momento aí que você teve, no qual você mesmo chamou de que você se encontrou, você se formou em geografia. Ou isso aconteceu durante o processo de formação? Aconteceu durante. Eu já estava na faculdade. Eu comecei a trabalhar como palhaço de hospital durante o ensino médio. Ainda já, tipo, adolescente. Adolescente. E aí o Caio faleceu durante a minha faculdade de geografia, assim. Aí eu me formei. Você se formou? Me formei. Depois. E aí, ainda na faculdade, eu passei pelo processo de luto e comecei a escrever uns poemas, assim, mas tipo, muito singelo. Não tinha uma ideia do que poderia alcançar. Nunca. Eu tinha até vergonha de mostrar para as pessoas, assim, né? Porque a poesia, eu até brinco, né? Que tipo, o palhaço é a arte da extravagância, da cor, do palco, da gargalhada. O impacto que você traz para as pessoas. Cara, a poesia é o avesso disso. A poesia é a solidão do quarto, é o silêncio, é a intimidade, é o sussurro, é o toque. Então são duas artes que, apesar delas se conectarem muito para mim, a forma como ela se manifesta é diferente. Então, se o palhaço é a alegria, o luto já fez a poesia, que é tão pequena, né? Mas que ao mesmo tempo a poesia ela é de um para um, né? É sempre de um para um. A poesia não é da multidão, a poesia é do coração. Que impacta ali no silêncio, como você disse, né? É algo assim. E você nunca trabalhou na área de geografia, então? Você se formou, finalizou, mas assim, até hoje nunca atuou? Cara, foi assim. Eu estava no último ano da faculdade de geografia, o meu trabalho... Porque assim, aí eu estava escrevendo poesia. Uma amiga minha chamada Laura Dauer, que é fotógrafa e tal, publicitária, ela falou, cara, tá surgindo um movimento aí de escritores na internet. Eu acho que as pessoas vão se identificar muito com isso que tá escrevendo. Certo. E eu fui meio relutante no começo, mas aí começamos a postar um poeminha aqui, um poeminha ali, até que um viralizou. A gente falou, opa, aí... Começou na internet, então, o movimento. Foi. Então, no meu último ano de faculdade, eu tinha um público crescente, mas era uma coisa ainda muito no começo, assim. Então, ali, só que começou a me dar uma esperança, assim, porque eu achava que eu nunca mais ia me apaixonar por alguma coisa como eu era apaixonado pelo palhaço. Do palhaço. E de repente a poesia, eu falei, caramba, eu sinto, quando as pessoas se identificam com meus poemas, a mesma coisa que eu sentia nos quartos dos hospitais, tá ligado? Então, tipo, opa, acho que isso pode voltar a reacender em mim essa paixão pela vida. E aí, no último ano de faculdade, meus pais, e aí, o que vai ser, né? Tipo, você está se formando, vai trabalhar... A Lecil. A Lecil, minha mãe, vai para o mestrado, estava muito empenhado no meu TCC, tinha tudo para seguir estudando, assim, pesquisando. Só que eu estava tão empolgado já com a poesia, que tinha uma galerinha se identificando com o que eu escrevia, que eu falei assim, pai, mãe, seguinte... eu estava dando aula e eu recebia tipo, um salário simbólico, assim, eu recebia acho que R$600, se não me engano. Já tinha ali algum... Já pagava o lanche. Pagava o lanche e tal. E aí eu falei assim, cara, eu falei para meus pais, eu preciso de 1 ano para focar na minha arte com todo o meu empenho. E aí eu prometo que se em 1 ano não rolar... Eu volto para estudar, trabalhar, e eu volto para a vida formal, vamos assim dizer, né? Tipo, mais padrão. Volto pro cronograma familiar. Isso. Mas me dá 1 ano, que é uma janela para eu tentar, sabe? Sim. Eu preciso tentar, senão não vou. E beleza, e fui trabalhando, e meu prazo foi, né, mês após mês, e eu, caramba, ainda não tem que acontecer. Tem que acontecer. E aí, tipo assim, eu lembro que estava quase vencendo esse 1 ano, já estava, tipo, quase fazendo um currículo. E aí o poeta Braulio Bessa, que é um cordelista, que é o poeta do programa da Fátima Bernardes, geralmente o pessoal conhece ele de lá, que, na minha opinião, assim, hoje ele é um dos maiores poetas do Brasil, um cara que popularizou a poesia de uma forma brilhante, assim, é um cara super sensível. Absolutamente do nada, ele mandou uma mensagem no Facebook, falando tipo, cara, me inspiro em você, continua porque você é poeta. Nossa, mas foi assim o que eu precisava. Agora eu recebi o selo que precisava para eu falar papai, mamãe.
E aí eu contei pro meu pai se emocionou também. E aí não, então é isso, cara. Então é isso. E aí, assim, a família sempre vai perguntando, mas você não vai trabalhar? A família... Você não vai trabalhar como se não fosse, né? Mas vamos lá, isso faz parte do que a gente precisa entender, né? Mas as pessoas pararam de perguntar isso quando eu fui na Fátima Bernardes. Foi tipo, então ele é escritor mesmo, tudo bem. Então, dali pra frente, ok, profissão. Divisor de águas. Foi um divisor de águas. Impressionante, né? Como até assim, pessoal que ainda não assistiu, assista aí o nosso último pod aqui com um grande amigo Samuel, e a gente estava falando sobre isso, né? Porque em dados momentos da nossa vida, a gente precisa tomar algumas decisões que são muito nossas, que não fazem parte daquele cronograma social, cronograma familiar, de acordo com do que os nossos pais almejam, ou do que eles acham que tem que ser, porque há sempre uma insegurança. Poxa, o cara está se formando, o cara está ali no auge, né, da juventude e tal, fica aquele receio, será que ele está se perdendo, né? Será que a gente precisa fazer alguma coisa, né? E na verdade, os pais, eles estão ali para nos dar suporte, para fazer esse jogo de, olha, confio em você, às vezes puxar aqui, vem para cá, tal, fazer ajustes, mas foi uma decisão muito sua, né? Foi uma decisão muito minha, mas eu acho que é o papel dos pais mesmo ter esse cuidado, assim, né? Porque a gente, na flor da nossa juventude, cara, pra gente meter o louco é 2 palitos, né? E aí, eu acho que faz parte talvez desse amadurecimento, sabe? Fez parte da minha juventude, mano, ligar esse lugar, assim, de me entregar e me jogar. E meus pais também estavam certos em se preocupar e estar sempre no meu pé perguntando. E conforme eu vou envelhecendo, assim, eu olho para trás e acho que hoje, se fosse hoje, eu não teria, sabe, essa disposição, acho, de me aventurar tanto. Talvez cada vez mais eu coloque os meus pés no chão e tente viver de uma forma um pouco mais estratégica, segura, indo para esse caminho. Mas Aquele momento foi uma janela. Jogou, né? De uma superação de um luto, de uma frustração, de um me reencontrar, juntou tudo e foi assim, sabe? Esse lance do luto, né? Porque foi a perda desse seu amigo, né? Amigo mentor, que foi te canalizando para esse lance das poesias, das músicas, né? Como que você define isso? Assim, você acredita que se não fosse esse luto, isso nunca teria sido descoberto? Ou você acha que já tinha uma latência ali nessa parte? Ou o que realmente esse luto causou em você, assim? Por quê? Você não conseguiria ser palhaço sem esse amigo? Esse amigo era imprescindível para a continuidade do projeto? Ou sem ele não... O que você fala, assim? Porque é muito peculiar, né? Poxa, aquilo foi um divisor de águas na sua vida. Cara, que pergunta profunda, assim. Acho que eu precisaria de alguns dias de terapia, talvez, para conseguir. Não é porque tá ligado? Cara, porque assim, eu sempre trouxe o lance do luto muito forte na minha identidade. E eu percebo que sempre que, desde que isso aconteceu, que eu falo sobre mim, eu sempre falei citando esse acontecimento. E como se a minha vida tivesse começado a partir desse acontecimento também. Então é meio dolorido, mas é tipo meio que antes e depois de Cristo, é tipo antes e depois do luto a minha vida. Eu era uma pessoa... Então assim, eu acho que eu sempre gostei de escrever, eu acho que a criatividade e essa pulsão pela expressão nasceram comigo. Eu sempre fui criativo. Sim, criativo por natureza. Criativo por natureza. Mas eu acho que a potência da perda, a potência desse vazio foi a força necessária para me jogar muito assim, a me entregar. E aí a pergunta, tipo, se isso não tivesse acontecido, se eu teria virado escritor? Eu acho que não. Caramba. Eu acho que não. Eu acho que... Eu tenho até uma analogia que eu conto, que eu acho que talvez consiga elucidar isso, mas de uma forma poética e simbólica. Bem metafórica, assim. Eu lembro que durante o luto, eu tinha saído numa viagem de mochilão, enfim. E aí eu fui parar numa cachoeira, e eu estava sozinho nessa cachoeira. E aí eu lembro quando eu cheguei nessa cachoeira, assim, tava só a natureza, não tinha ninguém. E aí eu fui meio que intruso, assim, porque eu percebi que os passarinhos foram embora, as borboletas que estavam voando vazaram, os bichos foram embora. Eu falei, caramba, eu cheguei e todo mundo foi embora, eu sou meio que um intruso. Eu falei, eu vou ficar quietinho aqui.
Aí sentei e comecei a respirar quietinho e só observar. Eu percebi que depois passou 15 minutos, em meia hora os animais começaram a voltar e tudo mais, e eu observando aquilo, e eu falei, cara, essa natureza ela é tão linda e tão viva, e tão cheia de cor, e tão cheia de expressão. Só que quando a gente observa e olha assim, eu acho que isso é uma questão muito da geografia que eu trago, né? Porque, enfim, é muito botânico, assim. Essa natureza ela só existe porque existe solo fértil. E esse solo ele só é fértil por causa da morte. As folhas caem, os animais morrem, eles se decompõem, leva um tempo, mas morte mais tempo igual a solo fértil. E aí esse solo fértil sustenta essa floresta. Eu falei, cara, na minha alma, toda a saudade, todas as memórias, toda a arte, toda a paixão que eu tinha morreu naquele acidente, mas em um ano isso já deu tempo de se decompor. E eu falei assim, então na minha alma tem um deserto, mas é um deserto de solo fértil. Qualquer coisa que eu plantar vai bombar. Vai bombar. E aí eu falei, mano, e aí eu pensei, eu vou começar a dedicar minha vida para poesia. Eu vou plantar poesia. E aí, depois de tantos anos trabalhando, e eu vejo o Brasil acompanhando o meu trabalho, e lendo, e literatura, e tudo. E isso para mim é uma floresta. E eu sei o que está no substrato dessa floresta. Eu sei que ela está plantada, cara, no solo de uma saudade, de tudo que eu aprendi com o Caio, de tudo que a gente viveu, dos palcos, das gargalhadas. Tudo isso aquela se decompôs. Ela virou fertilizante. Virou fertilizante, cara. Então, a dor, ela criou potência para a vida, assim, sabe? O vazio criou potência para a liberdade. O silêncio criou potência para a expressão. Poxa, isso é muito legal de ouvir, assim, sabe? A gente vai semana após semana aqui ouvindo alguma coisa que com certeza serve, né? Para mim, serve para outro que está ouvindo, né? As histórias elas vão se complementando, né? A ideia de que a dor ela foi o fermento ali, ela foi o substrato, ela foi o fertilizante para que pudesse te impulsionar, né? E isso é uma lição para todos nós, né? Porque nós somos, assim, ligeiramente acometidos por alguma dor, né? Com certeza. Às vezes é uma decepção com um amigo, às vezes é uma derrota na carreira, às vezes é uma frustração em algo que você tinha expectativa, às vezes pode ser realmente o luto, a morte, né? E principalmente esse luto que acontece repentinamente, porque, assim, né, eu tenho algumas lembranças dos meus avós que se foram, tal, né? Mas é um luto, assim, reconfortante, porque eles estavam na hora de partir, né? Vamos dizer assim, a hora já natural, era a velhice, né? É uma coisa natural. Agora, o negócio quando ele é arrancado, assim, meio que pela raiz, meio que arrebatador, ele gera em nós algumas coisas. E ele pode te levar para uma depressão, para uma tristeza profunda, ou ele pode, se for bem canalizado, te levar para onde levou você. E que bom que a gente tem a arte, né? Para ajudar a canalizar as nossas emoções doloridas, velho. É maravilhoso. Então, esse é um ensinamento que já fica aqui para nós, né? De que nem todo momento de dor ele vai gerar dor eterna. Porque hoje você deve... É aquilo que você falou, a saudade... Tal, né? Mas isso, quando você olha para trás hoje, você fala, cara, isso foi tão importante para minha vida, né? Não que você queria ter perdido um amigo para gerar, né? Mas sim, faz sentido. Faz total sentido. E a gente vai o tempo todo, aos poucos, ressignificando essa nossa dor, né? A gente consegue transmutar, mudar essas narrativas aos pouquinhos. E eu sei que quando eu conto essa história, tipo, ela é simbólica, ela é uma analogia, sabe? É uma metáfora. Só que ajuda a gente a lidar com isso, com esse inexplicável. Como é que você vai lidar de forma racional, sabe? Com um acidente de trânsito. É uma porrada que você toma na cara da vida, sim, sabe? Então a arte e a poesia, ela de alguma forma consegue mudar a simbologia por trás da perda, e isso traz respostas emocionais pra gente seguir em frente, sabe? Certo. Traz conclusões materiais e objetivas assim, no nosso dia a dia. Muito legal. E aí... Depois desse primeiro ano, passado esse primeiro ano que você pediu ali, teoricamente, para tua família, né? Olha, acredita em mim aqui e tal, se não der... Bom, passamos esse percurso, eles entenderam, olha, eu acho que o negócio vai dar bom. Sim. Né? E aí você começou a olhar o negócio, a olhar
isso como um negócio quando? Na Fátima? Foi a partir da Fátima que você começou a olhar, porque assim, existe a arte, ok, mas em algum momento você encara isso como um negócio. Pô, é aquilo que você falou, ó, hoje não dá para ser, me jogo de qualquer modo, o negócio tem que ser uma coisa mais estratégica, tal. Em que momento? No final de 2017, eu tive o prazer de assistir uma palestra no Matarazzo, de um cara chamado Eduardo, e ele veio contar sobre o que é uma carreira de um artista independente. E eu não sabia ainda desse universo, assim. E aí eu tinha acabado de fazer uma reunião com uma grande gravadora em São Paulo, e essa gravadora tinha me feito uma proposta assim, de uma carreira de mainstream, que a gente chama, né? Uma carreira de grandes gravadoras e tudo mais, que tem muita grana envolvida, e rádio, enfim. Mas eu não estava me sentindo 100% seguro em fechar com eles, justamente por esse lugar que eu venho, pela forma como eu encaro a arte. Assim, eu prezo muito pela minha liberdade de criar, de compor, de decidir, de direcionar, de tocar o coração das pessoas. Então, eu não gosto... Eu encaro hoje minha carreira como um business, fato, mas não é o dinheiro que vai guiando as minhas decisões. O que direciona é as ideias, o que direciona é a própria arte. Isso. E aí depois a inteligência estratégica vem pra gente falar, beleza, como é que a gente vai monetizar isso e viabilizar, enfim, né, expandir, escalar, enfim. Mas aí em 2017 eu assisti essa palestra do Eduardo, da Let's Gig, e ele falava sobre o case da Lineker, que é uma grande artista também da MPB, que começou na internet e hoje, enfim, está super consolidada, é uma grande referência. E aí, quando ele começou a contar sobre o que é uma carreira independente, eu falei, cara, meio que isso se encaixa com o que eu quero, assim, sabe? Isso faz sentido para mim. E aí marquei, depois da palestra, eu falei, cara, eu preciso fazer uma reunião com você, eu tô para assinar um contrato com uma gravadora, mas eu não tô me sentindo seguro, queria poder conversar mais com vocês. Aí fui para São Carlos fazer essa reunião com eles. E aí eles me explicaram o que é uma carreira independente, assim. Porque daí essa carreira independente, quando você fala assim, o artista independente, é que você não tem ali contrato, amarração com nenhuma gravadora, nada. Você vai produzindo o seu conteúdo, vai publicando e você mesmo que direciona isso, é isso? Isso. Funciona dessa forma? Se a gente for resumir, assim, uma carreira independente é quando não tem um empresário colocando R$1 milhão na sua carreira. É quando você vai começar do trabalho ali, do zero e vamos junto, assim. Não tem um investimento pesado por trás de você. Isso. Nunca teve... Teve um investimento pesado da parte da editora, né? Certo. E o investimento pesado da Let's Gig também, com muito trabalho, empenho e todo o know-how deles. Hoje você é parceiro Sim, sou artista do casting deles ainda até hoje. E aí eles me explicaram o que é essa carreira independente e eles me falaram assim na reunião, cara, a gente acredita no seu projeto, a gente gostou da sua, enfim, da sua expressão, da sua arte. E eles falaram, a gente não tem uma montanha de dinheiro para investir na sua carreira como teria uma gravadora, mas a gente está disposto a construir com você uma carreira sólida e sustentável. Sim. Eu falei, cara, é isso, estou disposto a trabalhar. E a partir daí a gente começou a enxergar o negócio como uma empresa, assim. Poxa vida. E aí 2017, final de 2017. Final de 2017. Aí no começo de 2018 eu recebi um e-mail da... Porque assim, quando eu fechei com a Let's Gig, eles me falaram, e aí Pedro, como é que a gente vai direcionar? Mais para literatura ou mais para música? Porque eu tinha esses dois trabalhos rolando na internet meio simultaneamente. Eu falei, cara, vamos focar na música? A gente deixa a ideia do livro meio que na gaveta, constrói, consolida na música, legal, faz um show, turnê. Beleza. Bateu esse martelo, passou um mês, veio um e-mail da editora Planeta, que é o 6º maior grupo editorial do mundo. A gente quer ter você como escritor nosso para lançar um livro por ano. Falei, meu Deus do céu. Agora vai. Agora na música, agora é que eu faço. Isso. E aí foi muito interessante, assim, porque eles falaram lá no e-mail assim, tem um adiantamento de R$10 mil. Aí eu falei assim, tá, onde eu vou arrumar esses R$10 mil? Eu preciso... tá. Você precisa investir em você mesmo R$10 mil. Não, eu pensei, porque na minha cabeça era a cabeça de que ele tá começando. Onde eu vou arrumar? Putz, se eu vender ali o negócio, eu consigo R$10 mil. Aí eu li de novo e falaram, não, a gente vai te adiantar R$10 mil. Eu, tipo, cara, R$10 mil. Nunca tinha visto tanto dinheiro assim. Nossa, que sensacional. Aí fui na Let's Gig e falei, cara, surgiu essa proposta. E eles, e aí, quer focar na literatura? Eu falei, não, eu quero focar nos dois. E aí 2018, velho, foi muito trabalho.
Daí a gente foi na Fátima Bernardes divulgar o livro, fizemos turnê pra caramba, um monte de show, e lançamos música nova, parceria com a Thier, Padaria, que é uma música nossa. E de lá pra cá, aí foi muito trabalho, muita terapia, sabe? Muita coisa boa. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta, porque isso também foi, de certa forma, um marco para nós aqui, para mim, né? Quando eu falo nós, é porque a gente tem uma equipe que trabalha aqui, mas para nós foi um marco o clipe Leoa. Uhum. Ele foi em que momento? Que ano? Assim, que momento que ele entrou? Cara, Leoa é Eu digo bom demais. porque assim, eu conheço a equipe que foi lá fazer a gravação, eu sei dos bastidores, eu conheci um pouquinho do histórico desse clipe e assim, é um negócio bárbaro, é muito bom, Obrigado. Né? É muito bom aquele trabalho, inclusive se você estiver aqui assistindo, ou termina ou pausa, abre outra aba, assiste o clipe Leoa do Pedro Salomão e volta aqui porque você vai ver o final da conversa de outra forma. Eu acho assim, você pode falar, poxa, mas tem coisa muito melhor, mas para mim aquilo foi um start. Total, cara, total. E a história de Leoa ela é muito singela. Eu não venho de uma família musical, não cresci, nunca tive muito contato assim com a música. E aí, o meu avô faleceu em 2014. Meu avô se chamava Leão Salomão. Era o nome dele. Olha. Leão Salomão, só. E meu avô era um amor, assim, um cara super piadista, super alegre. A gente cuidou dele até as últimas, assim. Ele era muito fofo, muito carinhoso. E aí, quando ele faleceu, eu estava escrevendo os meus poemas e tudo mais, e eu falei, putz, eu queria escrever um poema sobre isso. Aí eu estava escrevendo lá o poema, meio que homenageando o relacionamento dele com a minha avó. E eu percebi que comecei a cantarolar durante o poema. Eu falei, puxa vida, acho que esse poema aqui ele tem um ritmo, acho que ele tem melodia. Acho que eu estou fazendo música. Aí falei com a Laura, que trabalhava comigo. Falei, mano, acho que eu fiz uma música. Ah, mas você canta? Eu falei, sei lá, até ontem eu não escrevia, tô escrevendo, agora acho que eu canto. Aí mostrei pro Rubem Vicentini e pro Samuel Lima, dois músicos aqui de Prudente. Nossa. E aí eles falaram, pô, vamos produzir isso. E aí são monstros, assim, né? São talentosos pra caramba. Juntou com o Tilima também da percussão. E aí eu mostrei o poema pra eles e eles, com um conhecimento gigantesco de música, musicaram Leoa. Falei, nossa, ficou bonito pra caramba isso, mano. Aí o Rubem falou, vamos gravar. Aí gravei no estúdio do Rubem, assim, com, cara, bem caseiro mesmo, assim, sabe? A gente fez, mas com o maior amor do mundo. Uma produção legal, mas assim, não era nada... Não, era com um equipamento que ele usava para dar aula de violão, assim. O Rubem é um parceiraço. E a gente produziu. Falei, caramba, ficou bonito isso. Aí mostrei pro Félix, que é o hoje produtor, esposo, né, da Laura, mas na época namorado. Falei, cara, eu tô com uma música, e você faz uns vídeos, você topa fazer um clipe? Mas é orçamento zero. E a gente foi gravando o clipe e a gente falou assim, cara, se der 10 mil views, tá pago, tá lindo. Já pensou 10 mil views? 10 mil. Não sonhava. E aí lançamos, cara, e aí começou uma carreira musical inesperada. Você muito já tocava violão? Zero. Essa é uma história nesse bizarra. No dia que você escreveu Leoa, você não tocava violão? Eu não, nossa, cara, e aí beleza, eu lancei Leoa. Cara, como que pode? Não tinha nada combinado nessa vida. Zero. E aí eu lancei Leoa, Cafuné e Só Você é Você. E aí, assim, eu não me considerava um cantor de jeito nenhum. Nossa, até hoje é uma dificuldade identitária pra mim. Justamente por não me ter me construído. Na porque geralmente quando e tal, porque às vezes o cara toca em barzinho a vida inteira, de repente estoura. Putz, o cara tem uma história, uma estrutura. O meu foi meio que por acaso, mesmo assim. E aí eu tava no Rio de Janeiro uma vez, cara, e eu tava dando uma entrevista na UBC, União Brasileira de Compositores. Eles são também sensacionais, sempre tiveram uma abertura muito generosa comigo. E aí eu tava dando uma entrevista falando sobre composição, criatividade e tudo mais, e eles falaram, pô, dá uma palhinha pra gente, me deram um violão. Nossa, eu tremi na base, cara. Mas me dá uma gastrite. Eu falei, cara, mas eu não toco. Mas como é que você não toca? Você era cantor? Eu cantei meio sem querer, assim, tá ligado? E aí eu voltei pra Prudente e falei, eu preciso aprender. Aí eu aprendi meio que por necessidade mesmo, assim. Então, assim, eu não sou um musicista bárbaro, sabe? Que sabe fazer grandes coisas. Estudou pra fazer. Eu sou um cara que faz o arroz e feijão do que eu preciso fazer. Porque assim, eu me garanto muito na literatura, na palavra, na expressão, na oralidade, nas ideias. Eu sempre conduzo a minha arte dessa forma. Certo. Através da fala.
Então até já fiz uma turnê no Nordeste de voz e violão, eu sozinho tocando, mas é isso, eu toco arroz e feijão e eu conduzo a ideia aqui, ó, na palavra, no microfone, aí passa. O violão é o blim 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 do fundo. É o blim 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 do fundo, que tá no... Isso, resumiu bem. Cara, mas e aí a gente falou aqui, né, do clipe Leoa, e, mais uma vez, quem for assistir não consegue acreditar que era orçamento zero, tal, porque, mano, o negócio foi assim construído. E você até citou o nome do cara lá, que é o, vamos dizer que é o produtor, gravador e tudo lá. Diretor de fotografia. Cara, ele é um cara fantástico, né? Eu tô dando até crédito para ele aqui, porque ele que nos ajudou aqui na construção de tudo isso aqui, e câmera e áudio e tal. O Félix, além de tudo, é um grande amigo e parceiro. Mas aquilo ali ficou assim... Hoje tem quantos mil views o vídeo Leoa? Você tem noção ou não? Cara, o clipe tá quase batendo 2 milhões de views no YouTube. A música original tem 5 milhões de plays no Spotify. E a música com a Roberta Campos tá chegando... que eu regravei ela com a Roberta Campos, tá chegando a 4 milhões de plays no Spotify. Caraca, e aí, assim, velho, de verdade mesmo, assim, eu reconheço que eu tenho talento. Eu não vou ser... Não, agora não adianta mais, né? Não, mas a minha carreira ela foi construída porque juntou uma galera tão talentosa comigo. Sim. Então, assim... Isso é fenômeno. Você vê o clipe de Leoa, aquilo é a mais pura expressão da genialidade e da sensibilidade do Félix, cara. Ponto. Você pega os instrumentos, os elementos percussivos de Leoa... É a mais pura e genuína expressão dos talentos do Tilima. O violão do Rubem, da sensibilidade da Laura, que está comigo, que fez todas as minhas fotos, sabe? Que estava junto na hora de produzir, de pensar figurino e locação e onde que vai. Então, assim, é uma soma total. E hoje com a Let's Geek, com a Planeta, tem muito artista envolvido, assim. E muito artista de bom gosto que eu reconheço e tento devolver para eles o máximo que eu posso, porque eu sei o papel que eles tiveram na construção da minha carreira. Leoa foi lançado em... 2016. Dia 16 de junho. E você falou que foi em 2017, final de 2017, que você assinou com a Let's Geek. Com a Let's Geek. E daí no comecinho de 2018 que entrou a Planeta. Isso. Então foi muito antes o Leoa ali. Ele já estava lá, assim, quando você chegou lá, já estava. Já. O pessoal já conhecia o clipe, já tinha. Porque o negócio, ele bateu 10 mil views, assim, brincando. A hora que o negócio começou, já estava. E aí veio Cafuné. Que aí Cafuné é a minha música mais conhecida. Ela tem mais de... Acho que ela bateu quase 15 milhões de plays somando tudo, assim. Aí Cafuné é arrebatador. Cafuné me consolidou. Caramba. E Cafuné foi produzido também nesses termos assim ou tanto quanto... Nossa, menos. Cafuné, eu fico impressionado. Porque assim, hoje a gente tem tantos elementos e a gente produz as coisas com tanta sofisticação e tanta complexidade. Eu vou contar a história de Cafuné. Cara, eu tava em Alto Paraíso, no norte de Goiás, mochilando, de carona, maluco de BR e tal. E aí eu tava com um caderninho para fazer anotação de diário de campo. E eu tava num ônibus, velho. E aí eu tava vendo aquela paisagem, eu nunca tinha visto aqueles morros, né? A coisa mais linda. E aí eu comecei a escrever, tipo, como se fosse uma carta para minha irmã. E aí eu escrevi: ei, menina, acalme-se. Fui cantarolando. Beleza, aí eu fechei o caderninho, fui numa cachoeira. Aí lembro que eu peguei 2 pedrinhas e comecei a bater as pedrinhas para encontrar um ritmo, assim, ó. E gravei. Legal. Aí cheguei imprudente, sentei com o Rubem, mostrei para ele. Foi tão simples. E aí a gente gravou e a gente falou: vamos colocar mais instrumento? Acho que só voz e violão dá, acho que tá bom. É uma poesia musicada, assim. É só uma poesia com um violão que dá uma cama. Nossa, cara. O negócio arregaçou. Arregaçou. E eu nunca mais consegui chegar perto de Cafuné, assim, em níveis de números, de potência. E era pra tua irmã? Foi inspirado na tua irmã? Foi uma carta pra minha irmã. Poxa vida, ela deve se sentir pra caramba, né? Ah, porque além de tudo, então, ela deve, assim, né, ter um carinho especial por isso. Cara, e assim, puxa, é muito impressionante a tua história, porque assim, nada foi planejado. Poxa, agora foi nós vamos fazer... Não, é assim, o que eu tô querendo dizer planejado é assim, porque às vezes o cara fala assim, pô, agora eu preciso lançar algo que vai superar o outro, tal, nada.
Não tinha um script. Não tem script. O negócio foi script. acontecendo e tal. Até o momento que você aí, sim, começou a entender que o negócio ia ser mais profissional e tal. E daí você foi na Fátima, daí o negócio ali, como você fala aqui, ali te consolidou, validou. E aí, 2018 foi o primeiro livro. Foi. 19... Eu tenho Sérios Poemas Mentais. Aí 2019 veio... Qual foi o primeiro livro? Eu tenho Sérios Poemas Mentais. Eu tenho Sérios Poemas Mentais, é muito bom isso. Meu primeiro livro é uma trilogia. Aí eu falei, vamos lançar a trilogia então. O segundo ano, 2019, veio Se Você Me Entende, Por Favor, Me Explica. 2020 veio Eu Mesmo Sofro, Eu Mesmo Me Dou Colo. Eu mesmo. E esse ano estou lançando agora... Porque daí 21, pandemia e tal, daí não rolou? 21? 21 eu lancei um livro que deu errado. Problemas de contrato, aquela coisa toda. Eu lancei um livro, verdade, chamado Como Vencer ou Não... que é um livro que deu errado? Um livro que deu errado é porque, assim, eu tenho a Editora Planeta, linda, minha paixão. Amo, sou, enfim, fãzaço deles. Eles são super parceiros. E aí, durante a pandemia... Deu aquele pânico financeiro nas pessoas, de tipo assim, putz, e agora como é que eu vou rearranjar tudo? E aí surgiu um convite para eu publicar um livro para uma outra editora. E aí eu perguntei para a Planeta se tudo bem. Ele falou, não, tudo bem, pode lançar. Beleza. E aí eu lancei por essa editora, só que eles tiveram uns problemas contratuais internos, não comigo. Não foi, não foi meu problema livro. Com você. Não, foi deles. Então, aí, tipo, a gente lançou, vendeu algumas pessoas têm esse livro... E aí falaram, a gente não vai poder mais produzir porque teve alguns problemas aqui. Eu não sei, assim, não sei os detalhes. E aí acabou. Daí pegaram o livro de volta da onde tinha para vender e tal e não... Isso. E não tem continuidade. Estão lá em casa, na verdade, né? Estão lá em casa, encaixotado aqueles... Mas é proibido você comercializar. Eu não posso, isso, eu não posso. Mas e distribuir? Não posso. É deles. E eles vão mandar buscar. Mas é assim, aí por contrato a gente está vendo de eu receber de novo os direitos autorais do livro e eu posso lançar por outro lugar, assim. Ah, tá, entendi. Porque, pô, esse trabalho não vai poder ficar ali encaixotado. Não, você tem que ter o direito, já que eles não podem, vamos... E como que chamava esse quarto? É um livro sobre criatividade, chamado Como Vencer o Não Criar. Que o não criar, eu falo que são noias e crenças limitantes que acho que muitos artistas têm que bloqueiam eles de conseguir materializar a obra deles no mundo, assim, sabe? Sim. E acho que são problemas e dificuldades internas que são comuns à maioria das pessoas. Sim. Tipo perfeccionismo, sabe? Medo do fracasso, vergonha, insegurança. É isso. E aí, bom, então são 3 lançados, o quarto tá aí agora interrompido e aí tem o quinto. O quinto que tá saindo do forno. Tá para sair. Tá, já ainda tá na pré-venda aberta já Planeta. Uma semana. Editora Planeta. Uma semana começa a chegar na casa das pessoas já. Quando esse vídeo estiver ao ar, provavelmente as pessoas já vão estar recebendo. Vão estar recebendo. E qual que é o nome do livro? Do quinto? Querido Coração, Cartas de um Poeta para Emoções Doloridas. É um livro que eu envio cartas, tipo, querida ansiedade. E eu converso com a ansiedade, uma carta, sabe, me abrindo mesmo, assim. Querido medo, querida insegurança, querida insuficiência, querido vazio, querida impermanência, querida solidão, querida cura. É um livro que envia cartas às emoções. Cartas bem poéticas, assim. Ah, é? E de todos, assim, você tem um predileto ou não? Os livros? É. Cara... Porque, assim, o artista, ele sempre vai falar, pô, o próximo é o melhor, né? O próximo é o melhor, mas tem algum... Então, eu ia falar o próximo é o melhor, mas então não vou nem falar, porque... mas porque eu acho que... Não, eu sou muito empolgado. Acho que o próximo é melhor, mas assim, você fala assim, poxa, naquele momento eu escrevi aquele livro e ele tem algumas particularidades que, assim, eu julgo que pode ser o legalzão. Sabe o que é o esquisito disso? Porque assim, a gente vai vivendo, né? E aí a gente manifesta uma arte que é a emoção do presente, do que a gente está sentindo naquele momento. E a gente materializa isso. As nossas emoções são fluidas, a nossa vida é contextual, mas a gente materializa, concretiza uma emoção e uma verdade do momento e transforma aquilo numa obra de arte. Sim. E aquilo fica ali. E o tempo continua passando, e o artista continua mudando, e a gente vai amadurecendo, vendo que a gente errou e tal. E outras pessoas passam e se conectam no momento presente delas com essa arte, então é uma coisa meio fluida. Então tem sempre essa dificuldade
tipo, da gente se enxergar numa arte que a gente lançou, cara, 6 anos atrás, assim, sabe? Sim. Que era tão verdade aquilo. E a gente tem que manifestar aquilo e cantar no show com a mesma verdade. Mas acho que isso muda. Um exemplo muito que eu acho que as pessoas vão conseguir visualizar bem. Uma vez eu ouvi em algum lugar que, tipo assim, que fazer uma arte para alguém, inspirada em alguém, é uma forma de você eternizar a pessoa dentro de você. Certo. Pra mim isso é uma prisão. Uma prisão, porque você tá namorando uma pessoa. Aí você escreve uma música para aquela pessoa. Daí o namoro não dá certo, assim, sei lá. Tchau, a pessoa e passou. se traumatiza. E você vai... E a música? Ela é eternizada dentro de você? Pra mim, não. Pra mim, a música... Ela muda de sentido, assim. Sim. Então, tipo, quando eu canto Leô, eu não penso mais no meu avô. Sabe? Tipo, Sim. eu penso no que eu tô vivendo agora, o que essa música significa pra mim, sabe? Putz, minha namorada linda, cacheada. Então, se eu canto da Juba, eu tô cantando pra ela, assim, sabe? Mas assim, até você falando agora, me ocorre o seguinte: pô, a gente não pode menosprezar os momentos que a gente viveu, porque ainda que foi uma ex-namorada, é um registro. Não que seja um registro de amor, mas é um registro daquele momento. Né? É um registro pro teu avô, é um registro daquele momento. Por que você estava escrevendo para sua irmã? Você estava fazendo um mochilão e tal, tinha um sentido para você. Pô, aquilo, né? Então eu imaginando agora, eu falo assim, eu acho que isso tem que ser algo que faça sentido para você. Para as pessoas, cada uma vai cantar para quem quer, do jeito que quer, né? Sim. E falando nisso, nessa linha que você falou, né, eu tenho um amigo que ele não fez uma tatuagem até hoje, porque assim, depois que ele é um exímio desenhista, tá ali, ele ali, ó. Esse meu amigo, ele fala, eu não fiz uma tatuagem porque depois de 6 meses eu paro de gostar eu falo, poxa, esse desenho aqui eu melhoraria isso, eu faria isso, tal. Então ele nunca conseguiu criar uma tatuagem, porque sempre ele acha que vai ter que... Sim, vai mudar de opinião. Você vai mudar de opinião. Eu falo, caramba, isso é uma verdade, né? Porque... E nas suas criações, você tem algo que você lê hoje e fala, nossa, não faz mais sentido pra mim isso que eu escrevi. Tem? Tem muito. Porque assim, eu respeito essas obras como parte da minha história, total. Certo. E quando eu for cantar elas e ler um poema e declamar, eu faço aquilo como uma expressão artística mesmo. Certo. Mas eu não tenho apego a essas coisas. Eu acho que é a mesma coisa quando você abre uma caixa com cartas antigas e você encontra a carta da sua ex-namorada. Eu não tenho dor em jogar fora, assim, porque aquilo não é mais uma verdade pra mim. Sim. Então eu acho que simbolicamente também é uma forma de você rasgar o que aquilo significou pra você um dia. Não necessariamente você está desrespeitando essa memória. Você só está jogando fora para não caminhar com tudo isso acumulado para você para sempre. E aí eu vou ter que, sabe, caminhar com todas as verdades que eu já joguei por aí. E algumas coisas eu vou deixar pelo caminho. Acho que isso faz parte do nosso processo. E aí a gente se renova, sabe? E, aí... E a minha pergunta ela é motivada porque assim, eu trabalho com criatividade também, eu trabalho com a parte artística, né? Mais a parte visual do que a parte escrita. Mas tem coisas que eu olho, por exemplo, assim, eu tenho o primeiro anúncio que eu fiz, o primeiro cartaz, né? Uhum. E eu olho para aquilo hoje e falo, caramba, mano, eu achava isso bom, né? E assim, por quê? Porque você muda o teu julgamento, porque você muda as tuas habilidades, você muda a tua visão. Mas assim, não jogo fora, porque aquilo faz parte de uma história, né? Faz parte do meu crescimento. Mas, então é por isso, né? Porque às vezes você olha para aquilo e fala, caramba, eu que escrevi isso aqui, eu nem sei, né? Mas eu acho que o escritor também passa por maturação, tem maturidade. Quando eu escrevi isso aqui, aí eu amadureci, como escritor. Super, super. Eu acho que a obra de arte, ela nunca vai estar pronta, assim. A gente tem que abandonar ela, né? Tem até uma frase que eu gosto muito, que é o artista nunca termina a sua obra, ele a abandona. Porque chega uma hora... Igual, eu tô produzindo umas músicas agora, 3 músicas com o André Jung, lá em São Paulo. E aí, se você ficar eternamente olhando para o computador e tentando colocar elementos novos, você vai ficar para sempre fazendo essa música. Não. Chega uma hora que você tem que falar assim, tá bom, abandona ela agora. Finaliza o projeto. Tchau. Porque como é uma coisa artística, putz, a gente colocar uma coisa, trazer... E na literatura tem muito isso, assim. Eu acho que se eu pegar qualquer livro meu hoje, assim, e folhear e tivesse a chance de editá-lo, eu editaria. Mas faz parte do processo artístico e deixando as obras pelo caminho,
E aí, se você encontra um erro, identifica uma coisa que você mudou, então você muda isso para sua próxima obra, e não para a obra que você já lançou. Então eu não tenho apego, assim, sabe? Mas tem muita coisa assim que eu olho na minha literatura e que eu, teria usado outro termo, acho que eu sou repetitivo, acho que eu teria abordado de outra maneira, não gostei muito dessa metáfora. Normal. Mas assim, leve. Leve hoje. Porque eu lembro que durante a escrita do meu primeiro livro, eu tinha muito essa noia. Que eu falava assim, cara, eu estou materializando eternamente as minhas ideias. Quais são as ideias que eu quero que, tipo assim, quando eu morrer, essas ideias me definam ainda? E, nossa, isso é sufocante. Não dá para fazer arte... Como você escreve algo quando você tem... essa pressão. Nossa. É impossível, sabe? Poxa vida, profundo você tava nessa época. Tava. E aí, tipo assim, ao mesmo tempo esse livro tem que vender... Tem que agradar as pessoas, tem que soar verdadeiro, honesto. Nossa, foi uma briga interna, assim. Mas hoje não. Hoje, cara, é literatura, é música, é arte, é o que é. E tudo bem, sabe? Isso não é eterno. Isso é do agora. É um bolo. Eu gosto muito de fazer essa analogia da minha profissão como um confeiteiro. Mano, eu sou um confeiteiro de palavras. As pessoas comem o bolo e tá tudo bem. E gostam, sabe? Não tem nóia. Não tem, seu escritor. É um confeiteiro, velho. Faz seu trabalho ali com carinho, sabe? Poxa vida, que analogia legal. Coloca doce naquilo. Porque senão... Porque é muito isso, assim. O que garante que você é bom artista? Não tem... Tipo assim, você é um engenheiro. Você constrói um prédio, o prédio tá lá inteiro, em pé, você é engenheiro. Ponto, acabou. O artista... O escritor... O que me garante que eu sou um bom escritor? Se eu ficar me apegando muito a isso, a gente nunca vai se sentir bom o suficiente para lançar nada. Público, você é o público que vai consumir o teu produto que te garante. Mano, e se o pessoal gostou, acabou. E nem sempre o mesmo público que consumiu o livro 1 vai consumir o livro 2, às vezes. A gente tem que desapegar um pouco dessas angústias assim, existenciais do artista para conseguir dar o próximo passo. Porque a gente acerta, a gente erra, aí aplaude, aí falta, tipo, sabe? É complicado, velho, mas tem que aceitar. E hoje, você já está com mais de quantos mil livros vendidos? Mais de 60 mil físicos. Mais de 60 mil livros físicos. Também tem em plataforma digital? Tem, os e-books da Amazon. Aí acho que deve superar os 100 mil, acho, contando os e-books. Os e-books. Acredito que sim. Eu ainda tenho um apego assim, muito absurdo com o livro físico. Eu ainda não consegui me desprender disso. A tecnologia não me alcançou nisso ainda. Eu acho que existe uma magia de você pegar o livro físico na mão. Você também ou não? Eu gosto do livro físico pra gente ver, a gente que participa de todo o processo de edição, né, da produção editorial do livro, da fonte, da textura da página, das cores, das ilustrações. Então isso acaba tendo também um gosto legal de ser consumido. Mas eu confesso que eu consumo literatura via Kindle, hoje em forma de e-book, assim, me pegou. Acho mais fácil. Parece mais prático, né? É, muito mais prático. Você põe só o aparelhinho ali dentro da mochila e vai para qualquer lugar e tal. Você tem viajado muito? Olha, tá voltando aos poucos, assim. Hoje mesmo eu pedi para Let's Giga pra gente fazer uma reunião já para começar a pensar em show, porque até então eu não tinha voltado a fazer ainda. Mas passei 10 dias em São Paulo, recentemente agora, produzindo as músicas e autografando 1.500 livros da pré-venda na editora. Tá. Então, agora a gente pretende começar a voltar, assim. Porque a pandemia, ela deu uma maquetada Deu uma maquetada no mercado de música, principalmente. De literatura, continua. Continua assim. Continua. As livrarias fecharam também, então isso foi um problema. E aí, inflação, problemas sociais, tudo também acaba afetando a venda dos livros. Mas os outros artistas já voltaram a circular, né? Eu não voltei porque eu queria focar bastante, assim. E como a minha carreira tem essas duas frentes, da literatura e da música, cara, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Sim, você tem que ter... Então eu falei assim, cara, então agora que eu tô lançando um livro, eu vou lançar, aí eu vou produzir as músicas, aí eu lanço, aí eu vou falar assim, vamos focar em show? Aí eu fecho a produção e faço os shows. E aí... um passo de cada vez. Porque fica mais prazeroso, né? Você curte cada momento. Sim. Porque senão você fica correndo atrás de você mesmo e não consegue curtir cada momento.
Quando você tem 1000 projetos, você sabe, dá problema em um, dá problema em todos ao mesmo tempo, cara. A gente acha que a gente é super-homem e vai conseguir fazer tudo. Eu fiz isso durante um tempo, mas me resultou num problema emocional de pânico quando eu precisava correr pra terapia, assim, sabe? Eu te sigo nas redes sociais. E você posta os seus poemas ali em formato de imagem ali no Instagram e tal, né? Aquilo é um fragmento do conteúdo já publicado ou aquilo são insights semanais, diários? O que é aquele conteúdo da rede social que eu consumo? Cara, legal você perguntar isso, porque isso é uma parte da minha carreira que eu amo fazer e que eu acho que eu desenvolvi uma forma muito legal de fazer e que eu nunca contei pra ninguém, assim, porque é uma coisa muito específica. Nos primeiros anos da minha carreira, eu sempre tava assim, putz, o que eu preciso postar hoje? O que eu preciso postar hoje? O que eu preciso postar hoje? Até chegou um determinado momento que eu falei assim, cara, eu preciso resolver isso. Se isso vai ser uma coisa diária, se eu preciso postar todo dia, eu preciso ter uma rotina de redes sociais, uma forma que isso seja eficiente, sustentável e que me demande pouco tempo. Eu não consigo estar criativo 24 horas por dia. Cara, eu vou te falar o que eu fiz. Eu desenvolvi isso meio que numa loucura minha, mas que funcionou muito pra mim. Falei, beleza. Eu fiz um editorial de conteúdo, tipos de conteúdo que eu vou ter. Beleza. E aí, desse editorial, eu peguei tudo que eu já tinha postado e trouxe para a mesa, assim, para um arquivo. Beleza. Todo o conteúdo que eu já publiquei, todos os poemas, músicas e tudo mais. Eu falei, eu vou recriar todos esses de uma forma um pouco mais profissional, com um pouco mais de qualidade. Aí eu refiz tudo. Aqueles posts branco, escrito à mão. E também tem... Aquilo é isso mesmo? É um post que você escreveu à mão e escaneou ali e tal, fotografou. Eu fotografei, editei. Tem alguns, e aí eu tentando viajar mais assim, que eu consegui desenvolver minha própria fonte, e aí eu subi no Canvas e eu consigo fazer hoje através do Canvas parecer que fui eu que escrevi à mão. Que eu fiz minha própria fonte. Isso é demais! Eu tô adorando contar isso, porque ninguém sabe isso. E pra mim isso é muito legal. É tipo o escritório do meu trabalho, né? Do que eu faço na minha casa, os bastidores. E aí, hoje, eu desenvolvi eu chamo de rotinas de rede social, que eu tenho um checklist de coisas que eu faço todos os dias. Que é um post, stories, responder comentário do Face e do Instagram, postar o link de venda do meu livro na última foto que eu postei no Facebook, responder fãs da DM e fazer um post numa página parceira que eu tenho chamada Poetastro. Então eu faço isso todo dia. Todo dia, de domingo a domingo. E eu faço isso em 10 minutos. Tudo isso que você falou, essa rotininha, 10 minutos você resolveu. Porque daí o que eu faço? Isso, porque é mecânico. E aí o que eu faço? De onde eu tiro esse conteúdo? Então esse conteúdo, eu tenho lá uma pasta com tipo 300 posts poéticos. Que eu não preciso estar criativo todo dia. E aí, o que eu faço para não soar repetitivo? Puta, eu achei... Para mim, essa é uma das coisas mais geniais que eu já fiz no meu trabalho. Pronto. Eu vou postar hoje o poema, por exemplo... Ela é linda da cabeça canela. Só o pé que é meio esquisito. Beleza. Aí eu faço esse post... E aí isso é um poema. Post. É um post. Uma frase. Aí eu vou lá nesse arquivo que eu tenho... eu chamo de banco de posts. E eu coloco a data de hoje. O que faz ele ir para o final da fila. E aí eu vou postando e essa pasta ela vai girando os posts para nunca repetir. Então, tipo, eu tenho mais de 1 ano de post inédito. Pronto! Por quê? Porque algum dia vai repetir, mas... Vai repetir. Por quê? Que aquilo era o insight do dia. Sabe por quê? Porque as pessoas que trabalham com internet precisam entender que público é rotativo. Cara, o artista que você ouvia há 5 anos atrás... Mensagem. Público é rotativo. Isso é importante, hein? Cara, público é rotativo. O cantor que você ouvia 2 anos atrás e você seguia, de repente não é mais o que você ouve hoje. Não significa que você odeia. Se ele fizer um show aqui no Sesc, você vai. Legal. Mas você perdeu o interesse. Tudo bem. A gente tem que ter esse desapego ao público e entender que, mano, sempre vai ter gente saindo. Cara, a pessoa veio, consumiu sua arte, fez sentido na vida dela, ela leu seus poemas, comprou seu livro, consumiu. E, cara, começou a namorar, mudou de cidade e virou outra pessoa e massa. Você fez parte da vida daquela pessoa. Não precisa se apegar. Cumpriu o propósito. Cumpriu. E tem gente chegando. Seja bem-vindo. Então você sempre tem que estar contando sua história, se reapresentando para as pessoas. O poema que você postou há 1 ano atrás, ninguém leu. De que está aqui hoje, 10% leu, velho. Poxa, que sacada. Então, para mim, público é rotativo. Claro que você vai ter ali a sua comunidade que te acompanha há 10 anos e está engajada. Só que isso é 10%.
Você tem que, entendeu? Você tem que vender livro para os outros 90 que estão indo embora. Então eu tenho muito isso em mente. Então eu tenho essa rotina de entender a minha carreira dessa forma. Porque aquelas pitadas de carinho, pitadas de insight ali que você coloca diariamente, elas são muito inspiradoras pra gente que é público consumidor, né? Vou falar de mim aqui agora. Eu viro e mexo. Eu leio ali aquele negócio e tal, daí eu já ponho aqui compartilhar, mando pra minha mãe, mando pra minha irmã, mando pra minha esposa, que fez sentido pra mim ali em algum momento da nossa história e tal. Você olha ali e fala, poxa, olha que legal isso aqui, olha essa sacada e tal. Né? Então, isso são mensagens que você vai mandando para as pessoas no seu dia. E aí eu tenho essa liberdade de, igual, mês passado eu tava fazendo uma caminhada, tava pensando nos assuntos, e aí eu pensei numa frase que é assim, é melhor não tá do que tá e não tá. Essa foi a frase. Eu falei, isso dá um post. Eu falei, então esse será o post de hoje. Aí eu crio esse post, jogo ele para o banco de posts e posto ele. Então ele é um post inédito, mas que agora ele recheou um pouco. Já recheou sua Daqui lista. Um ano ele volta para meu feed. Sim. E aí ele bombou, viralizou e tudo mais. Geralmente os posts inéditos bombam mais. Mas eu não preciso ficar preso a isso, porque eu conheço porque senão você vai ter um burnout, senão você vai morrer. Sim. Se você achar que você tem que escrever um poema por dia bom e fazer sentido para as redes sociais, calma, tá ligado? Calma. Você precisa ter saúde também. Muito, muito legal. Isso faz muito sentido. E aí, assim, como que você... como que eu posso perguntar? Como que você hoje lidar com, assim... com insights? Você é um artista... medido por insights que eu vou te falar tipo assim, por dados, ou você está muito mais preocupado em fazer sentido para você e vai fazer sentido para alguém? Cara, muito legal. É o seguinte, a gente não pode ser hipócrita e falar que não liga para os números das redes sociais. Mas o que eu fiz? Teve em 2016, que foi quando eu comecei... Perfeito. O Facebook dava muita moral para as páginas. Muita moral, assim. Então, quem surfou a onda... E eu surfei a onda do Facebook, de páginas de Facebook. Tanto que eu comecei lá. Fiz 1 milhão de seguidores no Facebook, surfando essa onda de fazer vídeos e viralizar. E teve dias que eu ganhei 20 mil seguidores em um dia, assim. E aí eu migrei para o Instagram e também surfei uma onda dos posts de poemas, que hoje já decaiu muito, que hoje a bomba é o Reels e TikTok... que eu ainda não fui. Reels, você tá lá ou não? No Reels, sim. TikTok ainda não fez sentido para mim. Tá. Tentei e não rolou. Talvez eu volte a rolar. Mas aí, o que eu penso, cara? E aí eu cheguei num patamar em que eu tenho o meu público e que eu não... Assim, foi uma escolha que eu fiz, por exemplo, não ficar indo atrás de vender publicidade. Até o Samuel, que teve aqui no programa passado, sempre me dá esse conselho. Cara, você tem bastante seguidor... Por que você não foca em vender publicidade às marcas? Sim. Eu falei assim, cara, eu gosto quando rola e eu faço com o maior amor do mundo quando uma marca nos procura e a gente faz ações. Mas não é o foco da minha carreira, por quê? Porque eu não quero ficar o tempo todo tentando surfar o hype. Eu não quero ficar o tempo todo nessa busca incessante por audiência. Porque senão isso vai sufocar a minha arte. Então, assim, eu cheguei num lugar... em que os números são importantes para mim, eu estou sempre de olho no que é tendência, mas de uma forma que faça sentido para mim. Por quê? Porque eu acho que no lugar que eu estou, agora falando de números, eu tenho 1 milhão de seguidores no Face, na minha página do Face, 217 mil no Instagram e acho que 140 mil inscritos no YouTube. Para mim, como um cantor midstream da MPB, escritor de poemas, para mim tá bom. Tá legal. Tá legal, é um número que eu consigo negociar com alguma empresa, é um número que a gente consegue, fica bonito de mostrar para vender um serviço. É um número que você mostra e as pessoas... É um número que consegue me sustentar de quantidade de livros vendidos, é um número que eu consigo fazer show. Então, assim, eu gosto de crescer nas redes sociais, mas não é essa busca incessante que se eu tivesse vivendo para ser influenciador, aí quanto mais, melhor. No meu caso, para mim não é quanto mais melhor, porque eu enxergo as minhas redes sociais como um departamento de marketing. Não é a alma do que eu faço. Sim. É a minha ponte de contato e comunicação com o meu público. E uma janela de conseguir expandir para trazer novas pessoas. Não é a alma do que eu faço.
sabe? É isso que eu queria entender. Na verdade, você me respondeu, né? Tipo, a sua arte é independente da rede social. A rede social é um instrumento. É um canal. As redes sociais é os instrumentos que eu uso para potencializar, para monetizar, para escalar, para ganhar margem, enfim, para legitimar, enfim, por que for. Mas não é a alma do que eu faço. A alma do que eu faço é a arte que está intrínseca nos meus produtos artísticos. Né? É isso que eu faço. Assim, o meu trabalho como artista, eu acho que é isso. Materializar a minha propriedade intelectual. Tá. Que é a verdade que emana de mim. E aquilo, eu começo a namorar e aí eu faço uma música porque eu tô apaixonado. Não porque eu preciso pôr música para tocar. Não porque você precisa criar uma música para apaixonados. Não, de jeito nenhum. Você entendeu o que eu quis dizer? Então, por exemplo, eu saí com ela um dia, no outro dia eu compus uma música. Porque eu estava apaixonado. Eu nem pensei, nossa, isso vai virar... Não, isso vai... E aí, beleza. E aí eu pego esse material que eu crio naturalmente na minha vida e jogo na minha arte. Então isso vai virar o quê? Vai virar música, vai virar livro, vai virar poema, vai virar post. E aí isso é o insumo que eu coloco e isso cria produtos, esses produtos são vendidos e aí eu consigo retroalimentar essa empresa e assim eu vou fazendo arte e materializando a minha arte para as pessoas consumirem. Fantástico, gostei disso. Gostei dessa frase. Vou repetir porque vai virar um corte depois isso aqui, né? Eu materializo a minha propriedade intelectual. Isso. Esse é isso para mim a alma do meu negócio. Eu transformo a minha propriedade intelectual numa coisa a ser consumida. A ser consumida. E aí quando a pessoa compra o livro, quando a pessoa ouve a música, ela recebe a minha arte e eu consigo ser remunerado por isso. E aí se eu consigo fazer isso de forma escalada, é um valor suficiente para sustentar e transformar isso num negócio. Legal. Agora, talvez, eu vou fazer a pergunta assim, mais difícil, mas talvez a pergunta mais prazerosa para quem vai ouvir, porque eu acho que, né, te conhecendo basicamente, talvez, quando você era palhaço, lá no começo de tudo, existia uma essência por ser palhaço. Você não queria ser um engraça-cheetos lá, alguém que fizesse as pessoas rirem. Existia uma essência e uma mensagem que foi completamente transformada daquela realidade para a realidade que você vive hoje. Aí a pergunta, você consegue encontrar aquela mensagem, a própria essência no que você faz hoje? Mais ou menos? Ou, Daniel, agora que eu encontrei, você consegue? Eu acho que a essência do que eu fazia não era a mensagem. A essência do que eu fazia era ser Pedro. Era quem eu era. A mensagem é um derivado de quem eu sou. Entendi. E a minha mensagem pode mudar. O que não pode mudar é a minha alma, sabe? É a minha identidade, é o que eu sou, assim. Então, a verdade que eu colocava, a verdade que emanava de mim, que eu colocava no palhaço, continua sendo a verdade que emana de mim e eu coloco na poesia. São mensagens parecidas, tinham um viés missionário, mas que também levava esperança, cura, amor próprio, empoderamento, perdão. E isso ainda é muito presente hoje. Mas para mim, a arte é a possibilidade de expressar o que eu sou, sabe? Então, a essência permanece? Permanece. Não a essência da mensagem, mas a essência do que é ser o Pedro Salomão. Top. É isso, né? Na verdade, você respondeu aquilo que você conseguiu traduzir, né, daquela época para hoje, né? Você encontrou no palhaço o Pedro Salomão, na música o Pedro Salomão, no poema o Pedro Salomão, e isso... Exato. Te basta. Exatamente. Fantástico. Pedro, eu queria agradecer, mas antes de te agradecer por esse papo, né? Queria que você cantasse para nós alguma coisa. Eu acho que esse é um espaço que vai fazer muito sentido para as pessoas ouvir essa música, ouvir aquilo que você tem. Canta aí 1, 2 músicas, faz uma palhinha para nós. Não vou te interromper aqui e depois a gente vai fazer um fechamento aí para que a gente possa finalizar aí para as pessoas esse papo que foi enriquecedor demais até agora. Beleza. Vou cantar a música Leoa, então. Vamos lá. A gente citou Vamos lá, eu quero... no nosso papo.
Acorda, leoinha, vai rugir lá fora. Te dei 10 minutinhos, já faz meia hora. O seu bom dia, rouco, me dá tanta paz. Estica o corpo todo como o gato faz. Acorda, leoinha, vai rugir lá fora. Te dei 10 minutinhos, já faz meia hora. O seu bom dia, rouco, me dá tanta paz. Estica o corpo todo como o gato faz. Leoa, sua pele é boa de beijar. Leoa, me faço leão pra te amar. Menina felina, me ensina a enjubar. Leoa, sua pele é boa de beijar. Leoa, me faço leão pra te amar. Menina felina, me ensina a enjubar. De cabelo bagunçado, enjubado assim, com a roupa amassada emprestada de mim, me dá certeza que quero você até o fim. Leoa. Oh, coisa linda! Essa foi o start de tudo, e aí você falou que o ápice foi a Cafuné. Cafuné. Vamos ouvir também, porque senão não tá completo, né? Ei, menina, acalme esse seu coração, respira, porque tem uma flor em cada esquina e os seus problemas vão passar pela manhã. E se a vida por um acaso resolver sofrida, e se quiser permanecer ferida, como uma noite que insiste em não passar, como o orvalho que seca tudo em seu primeiro raio, e o sol que sempre faz o seu trabalho de aquecer o coração que acordou. Seu sorriso é o que me faz lembrar que a nossa vida é muito mais que uma mera corrida, em que um sempre vai ganhar pro outro perder. No meu colo eu te coloco pra que a alma aflita perceba que a vida é mais bonita quando seus olhos fechadinhos, Cafuné. Uou! Muito bom! Muito bom, Obrigado. maninho. Valeu, cara. Nossa, é gostoso demais. Dá pra ficar aqui até amanhã cedo. Nossa, dá. Essas músicas aí. Tem muita coisa aí pra gente ouvir boa. Pedrão, cara, queria, assim, né, mais uma vez agradecer você por esse papo. Ficou alguma coisa que a gente deveria ouvir sobre a história do Pedro, sobre alguma coisa que porventura eu não tenha conseguido acessar assim através das nossas entranhas aí? Ficou alguma coisa que você gostaria de falar? Poxa, Daniel, isso merecia ter sido falado e a gente não falou, tal. Por que eu tô perguntando? Porque a gente vai conduzindo aqui, né, o papo, e às vezes você fala, puxa, teve uma história que eu não contei que eu gostaria. Ficou como que... Bom, vou aproveitar esse espaço então, né? A nossa audiência querida que está com a gente aqui acompanhando esse papo. Se puder falar uma coisa, então, é o seguinte: você, de Presidente Prudente, região, que gosta e quer ter uma refeição árabe de primeiríssima qualidade. Esse é o rapaz mais maravilhoso. Continua. Minha mãe, Dona Lecil,
é a turca do Coalhada da Turca, que faz refeições árabes por encomenda, tá? Coalhada seca, coalhada normal, hummus, esfirra, melhor esfirra do mundo. Esquece essas redes de fast food, de comida árabe e mande uma mensagem na DM para o Instagram, @Coalhada da Turca. Aí, ó. Cara, muito bom, bicho. Se eu não fosse publicitário, eu não ia entender quanto isso foi importante. Olha, e então, já que o Pedro falou, eu quero mandar um abraço especial para sua mãe e minha amiga Lecil, aquela que eu comprei todos os CDs do Oficina G3 quando eu era adolescente, tinha 14, 15 anos e juntava a minha mesada para ir lá na Livraria Aliança. Na Livraria Aliança, num shopping aqui na cidade de Prudente. E sua mãe, assim, sempre maravilhosa, carinhosa, com um jeito super especial, né? Cara, eu tenho, assim, um carinho especial pela tua família. Queria mandar abraço lá, então, né, pro pai, pra mãe, pro meu amigo Bruno Salomão, seu irmão. A sua irmã, eu não tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente, mas deve ser gente boa igual toda a família. Queria te agradecer por você ter aceitado esse convite. E dizer, cara, que, assim, você tem feito um papel maravilhoso naquilo que você tem se proposto a fazer, né? Levar uma mensagem de inclusão, uma mensagem de amor, uma mensagem de aceitação, uma mensagem de que não é o fim, né? A sua história, ela inspira que nem tudo que parece ser é o fim, né? Muitas vezes a gente tem vírgulas, a gente precisa pôr um ponto final e começar na linha de baixo, né? Como diz aí os próprios escritores. Então, cara, assim, para mim foi um papo enriquecedor, inspirador, e eu te agradeço por isso. Te agradeço pelo seu tempo. E, cara, deixa aqui, fala aí pra gente quais são as suas redes sociais e tal. Eu vou deixar aqui nos comentários, não, na descrição do vídeo, mas fala pra nós suas redes sociais e tal, onde que a gente encontra pra comprar o seu livro, tal. E deixa aí pra nós aí essa mensagem. Ou uma mensagem final também. Cara, as minhas redes sociais é tudo Pedro Salomão. E tem 2 Pedro Salomões no mundo, tá? Deve ter mais, mas assim, que trabalham como influenciadores, tem 2. Tem o Pedro Salomão Carioca também, que é um cara maravilhoso, fantástico. Mas onde você procurar lá Pedro Salomão, vai ter minha presença lá no, basicamente, Facebook, no Instagram, no YouTube e nas plataformas de streaming para você ouvir minhas músicas. Os meus livros estão nas principais livrarias, mas tem um link na minha bio também, que facilita bastante o acesso. E, cara, você tem uma loja, você tem um espaço, você tem uma clínica, um espaço de pilates, de musculação, deixa eu tocar no Pedro Salomão lá, por que não? Isso ajuda pra caramba. Sim. Também, quando você coloca lá a minha música pra tocar nos ambientes, muita gente passa a conhecer meu trabalho por conta disso, então propagando aí essa ideia, tá? Me ajuda demais. Tem aquele negócio de que precisa pagar ECAD, não, manda a bagaça lá e deixa pra autorar. Deixa pra A gente quer mesmo que o trabalho seja divulgado. Bom, né? Demais. Não tem problema com isso. E uma mensagem final, cara. Fala aí para as pessoas o que você... Assim, olha... O que você deixa para quem te ouviu até agora? Cara, eu acho que nos momentos que eu passei mais dificuldade, assim, eu sempre tive boas palavras, né? E eu acho que o trabalho do artista, eu vejo muito o meu trabalho como aquela parábola da Bíblia que fala que o semeador saiu para semear. E a gente joga a nossa arte, as nossas palavras como sementes, e essas sementes vão cair em diferentes solos, né? E vão em diferentes contextos. E às vezes as pessoas ouvem o podcast que se aflorou muito nesse momento de pandemia, que as pessoas se sentiram tão sozinhas, e aí assistindo um podcast, de repente ela encontra ali uma companhia. Então que bom que vocês ficaram aqui com a gente, estão sentados aqui, né, nessa mesa com a gente, trocando essa ideia. E agora acho que é um momento de primavera, assim, né? A gente tem olhado para o mundo e voltado a se encontrar, voltado a festejar. Festas juninas estão aí nos esperando com milho verde, paçoca e tudo mais. E eu espero que você encontre boas palavras, não desista das suas lutas,
porque é muito importante a gente se manter firme, porque nem só de tempestade se faz a vida, assim, né? A gente tem que estar preparado e, eventualmente, cara, a vida vai inevitavelmente dar uma porrada ou duas na nossa cara. É inevitável que a gente passe por períodos de tempestade, mas isso passa, as nossas dores cicatrizam, os nossos traumas emocionais têm cura, sabe? É possível procurar ajuda de profissionais que às vezes a gente acha que a gente está num beco sem saída, num labirinto, e psicólogos e terapeutas e psiquiatras estão aí lidando com isso cotidianamente e podem sim ajudar vocês a encontrar uma saída. A minha arte, ela não é terapia, ela é terapêutica, ela pode ajudar as pessoas num processo de cura, mas a cura mesmo é para quem busca ajuda de um profissional. Então, no que minha arte puder contribuir, para mim é uma honra, um prazer gigantesco. Mas se for um beco sem saída, se você não estiver conseguindo lidar com suas emoções negativas, procure ajuda, porque tudo tem solução. Tudo tem solução. Cara, muito obrigado, sem mais, assim, tomar aqui, né, palavras e palavras. A gente poderia ficar aqui a noite inteira, né, o tempo todo falando. Tem muita coisa para ser contada, mas eu acho que a primeira mensagem nós deixamos, eu acho que você vai voltar aqui com certeza, porque da próxima vez ainda nós vamos ter os livros aqui que eu e tal, esqueci de mostrar trazer e tal, porque a gente quer mostrar esse conteúdo. Muito obrigado. Você que nos ouviu até aqui, que ficou com a gente, muito obrigado pela tua audiência, pelo prazer que você está nos ouvindo. Essa é a nossa pegada, esse é o nosso propósito, inspirar, trazer gente que possa inspirar, que possa trazer ideias e experiências que enriqueçam a nossa vida, a nossa espiritualidade, as nossas carreiras, os nossos negócios como um todo. Então, muito obrigado. Vou repetir, se inscreva, ative o sininho, curta e siga nas redes sociais, porque isso faz bastante sentido, assim como o Pedro falou, que a gente que trabalha com isso precisa do seu apoio. Valeu e até a próxima, até o próximo Sabe Demais Podcast.